Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na Cidade. Hoje no Metabase na Cidade vamos falar sobre a morte. Vamos falar sobre essa certeza que nós temos e, portanto, é um assunto que interessa a todos nós. Pelo menos eu imagino que isso de fato, chama a atenção e todos nós somos muito curiosos quanto a isso. É um assunto pesado, há tabus com relação a isso, é o que nós vamos descobrir nessa edição especial do Metabase na Cidade. E o que isso tem a ver, com esse projeto? É informação de qualidade. A proposta desse podcast é isso que nós vamos levar para você. Bom, para fazer o Metabase na Cidade, eu não estou sozinho. Comigo, hoje, aqui e agora, a psicóloga, aqui comigo, a Lara Estopa, atuando na área desde 2021, mas ela é educadora física, formada aí há quase 30 anos, mas migrou para a psicologia. Que história é essa? O que aconteceu para a Lara estar hoje na psicologia? Nós vamos saber dela em instantes. E comigo também, o diretor do Metabase, o Danilo Cândido, que a gente recebe com muita alegria hoje. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença, Lara. Bom dia. Obrigada a vocês, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar de um assunto tão importante, Cheio de tabus, mas importante. Eu acredito que quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica e mais a gente pode ajudar. Isso, e esse é o propósito aqui do Metabase na Cidade, levar informação para os trabalhadores, para os familiares dos trabalhadores, dos dependentes e para a sociedade como um todo, Danilo? Com certeza, um abraço a todos os associados do Sindicato Metabase, agradecer a presença da Lara aí, que com certeza vai ser um grande podcast, temos muitas coisas para falar, para a gente discutir, enfim, para trazer informação para você associado. Então, agradecer o Nabo, o Thiago que está aqui, nosso presidente Diego e demais diretoria também, que faz parte também desse processo. Pois é, Lara, o Danilo acaba de mencionar aqui o presidente Diego, ele que determinou essa proposta desse projeto para levar informação para os trabalhadores, para os associados. E o podcast cresceu de uma forma que a gente está agora contribuindo também para a sociedade como um todo, porque o podcast fica liberado nas nossas plataformas e é conteúdo relevante. Como é relevante hoje o Sindicato Metabase na sociedade. Mas, para começar um pouquinho sobre a sua trajetória, Você atuou, inclusive, como personal trainer por mais de 20 anos, começou na educação física e foi para a psicologia. Fala um pouco sobre essa sua jornada aí de conhecimento e como é que você chegou até aqui. Então, sempre na área da saúde, Acho que a minha vocação era, meu interesse sempre trabalhar com saúde humana, Então, comecei na educação física, na UFG. Na época, o curso que tinha aqui ligado, à saúde era educação física. E aí, eu me formei em 95 e atuei aí por mais de 20 anos como personal trainer. Mas eu tinha esse sonho da psicologia, queria ampliar, essa questão de saúde, de vida saudável aí, não só para o corpo, mas também para a mente. E aí resolvi, quando teve a formação aqui em Catalão, noturna, eu precisava trabalhar durante o dia, e aí eu comecei a minha jornada, na psicologia, e hoje eu atuo com psicologia clínica, Das várias possibilidades de atuação, foi a que me chamou a atenção desde o começo e eu segui, E hoje eu atuo com a psicologia clínica, especificamente atuo na área da psicologia da perda e do luto, Que abrange, faz parte da tanatologia, que é a ciência que estuda a morte, o morrer e tudo que é inerente a esse fenômeno.
Pois é, e o motivo, o convite para a Lara vir aqui, exatamente iniciando, Danilo, esse mês de novembro, temos aí esse feriado. Muita gente gosta muito mais do feriado, nem compreende direito o que ele representa, o que ele significa, que é finados. Essa data, eu queria que você falasse um pouquinho, nesse começo agora, o Danilo já vai fazer uma intervenção daqui a pouco, mas sobre finados, essa cultura que existe, né, no Brasil, que temos esse feriado, é um culto aos mortos, o que isso representa, o significado disso e como absorver essa questão que é inerente a todos nós, que é a morte. Então, finados, a gente considera uma data comemorativa, né? Que se comemora aí o Dia dos Mortos, né? E isso é muito variável de cultura para cultura, né? A gente tem uma literatura vasta que fala sobre isso, né? Tem o Philippe Arrier, que é um autor que contribuiu muito para os estudos, né, da morte. E ele tem um livro que fala, né, A Morte no Ocidente, e relata muito isso, né? Um dia para cultuar os mortos, como uma espécie de reverência ao que a pessoa foi, né, como uma homenagem, mas isso é muito variável de cultura para cultura. E aqui, apesar de ter essa data, ele ainda é muito permeado por tabus, por medos, por dúvidas, né? Diferente, por exemplo, da cultura do México, onde eles cultuam de uma forma muito mais festiva. Inclusive, lá tem muito culto às caveiras, né? Tem as caveirinhas de souvenirs, né? E eles encaram isso, a morte, com uma maneira mais feliz do que aqui no Ocidente. É um tema, eu quero saber desses tabus, os principais, até para a gente desmistificar isso e levar essa informação para o trabalhador, para o associado, Metabase, e para a sociedade como um todo. É um tema que mexe, né? A certeza que nós temos, né, Danilo? Com certeza. Hoje é um tema, né, Nave, que acho que pouca gente quer falar e discutir ele, né? Mas é um tema muito relevante, porque no meu pensamento eu acho que é o seguinte, igual você falou, Nave, as pessoas elas utilizam essa data para utilizar o feriado, mas no meu pensamento eu acho que é uma única certeza que a gente tem, e após a morte, muitas famílias não estão preparadas, não se preparam, na minha opinião. Eu acho que, como se diz, ela acha que não vai acontecer. E aí, após o falecimento, a perca de algum membro da família, às vezes algumas pessoas se estabilizam porque não se preparou. Como se diz, a gente até brinca, quando vê uma pessoa vender um terreno, os outros falam, não, esse terreno eu não quero comprar não, mas é o único que a gente sabe para onde a gente vai, certeza, né? Então, assim, a gente tem mania de brincar nesse sentido, eu acho que tem que levar a sério, porque após a morte tem que ter alguém preparado dentro da família para estabilizar, porque é a única certeza, a gente não quer que aconteça, mas não tem jeito, nós todos estamos sujeitos a isso e vai acontecer. Então, eu acho que é um tema muito importante, porque a gente tem que se preparar, porque quando acontecer, não é que a gente está pronto, mas a gente tem que estar preparado para a vida continuar e seguir da nossa família, que não tem jeito, o ciclo tem que seguir. O principal desafio seria esse, assim, para encarar de frente essa realidade que para nós é tão dura, Lara? Então, a psicologia nos diz que tudo que é tabu, que é medo, é desmistificado quando a gente encara, quando a gente olha. Então, falar sobre é muito importante, né? Normalmente, os assuntos que têm tabus, as pessoas tentam evitar. E a psicologia propõe exatamente o contrário, é entrar em contato com isso. Por isso, a psicologia nichou, né, essa área de perda, luto, para poder trabalhar isso de uma forma mais aprofundada, né? É um assunto que tem... que gera, as pessoas às vezes entendem como um mau agouro, vamos mudar de assunto, não quero falar nisso, mas, como o Danilo falou, quando acontece, aí não tem jeito de fugir. Então, se a gente tem informação antes, né, procura entender sobre esse fenômeno morte e morrer, a gente lida com um pouco mais de facilidade quando acontece. Não é que não vai doer, que não vai sentir, vai, mas traz um pouco mais de leveza. Tudo que a gente compreende torna-se mais leve, né? Então, falar sobre o assunto é o caminho que a gente tem. E aí que a gente vê a importância de um podcast como esse. A gente não nos cansa de mencionar aqui a visão, né, além horizonte do presidente Diego Hilário, da diretoria, em abraçar esse projeto, em trazer isso
que a Lara acabou de falar. Isso aqui é informação, é conteúdo, né? A gente sempre fala, né? Conteúdo relevante que impacta de forma positiva a vida dos associados, dos trabalhadores, da comunidade como um todo. Tem como se preparar para a morte? De que forma isso pode ser feito? Tem como se preparar no sentido de encarar isso como algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, para nós ou para quem a gente ama. A preparação se dá de que forma? É através, essencialmente, de informação? De informação. Né? Falar sobre, ler sobre, participar de cultos, funerais, tentar não fugir disso, né? Inclusive, para a elaboração do luto ser saudável, é importante que o enlutado participe do funeral, do enterro, que é um momento ali que ele tem de despedir, né, de falar alguma coisa. É muito simbólico, mas muito realista ao mesmo tempo, né? Tanto que quando pessoas, na pandemia, isso foi algo muito atípico, porque muitas vezes as pessoas não puderam despedir de seus mortos, né? Não tinha como nem enterrar. Então, surgiram aí muitos lutos mal elaborados, que a gente chama, né? Que a pessoa não teve a oportunidade de vivenciar aquilo como é o correto, né? E aí vieram, inclusive, adoecimentos mentais a partir disso, né? Você, quando estava terminando o curso, você, inclusive, se viu diante dessa realidade, né? Dentro da pandemia, dentro do olho desse furacão que foi. Como é que foi essa experiência para você como profissional da área e o que você aprendeu com tudo aquilo que você viveu? Justamente no olho do furacão, como você disse, né? Eu me formei no meio da pandemia, minha formação foi online, inclusive, né? Minha defesa do TCC. E eu já tinha uma intenção de atuar nessa área, né? Da perda, do luto, era um assunto que sempre me intrigou, mas na pandemia, por conta daquele crescimento exagerado, né? De mortes, deixou de ter nome, virou número, estatística, né? Então, a psicologia teve um crescimento muito grande por conta dos adoecimentos mentais, então foi o que me fez querer ir para essa área. Então, antes de terminar minha graduação, eu já comecei a minha formação em tanatologia, que é a ciência que estuda a morte, o morrer, né? Especificamente psicologia da perda e do luto, e já comecei a trabalhar. Eu lembro que eu fiz uma palestra no cartório de registro civil, porque os funcionários de lá estavam adoecidos. Porque é uma função que eles tinham diariamente, né, de registrar óbitos, mas não naquela quantidade. Então, eles estavam muito adoecidos, né, com aquilo. E foi uma fala bem importante. Então... a Lara acaba de falar aqui, Danilo, sobre adoecimento mental. O sindicato tem uma preocupação muito grande com relação a isso, e não é só aquela preocupação teórica, não, é prática. E isso pode ser experimentado aqui na Clínica Metabase Saúde, né, Danilo? Com certeza. O nosso presidente, o Diego, né, há mais de 2 anos, ele vem levantando isso, porque hoje os trabalhadores ou a empresa, ela fala muito em segurança. Só que a segurança, ela pensa que eu tenho que manter o trabalhador sem arrancar um dedo, sem cortar, sem machucar, que eles saiam da empresa para sua casa sem algum tipo de leso físico. Mas o sindicato já tinha atentado isso há mais de 2 anos, por isso, agora que está se atentando ao Brasil, as NR, inclusive a NR1, que fala de saúde e segurança do trabalho, mas as empresas, ela não falava em saúde, ela pegava a NR1 para atender só o lado de segurança. E quando falava de segurança, o trabalhador acha que ele tem que vir para a empresa e voltar sem algum arranhão, algum machucado físico, mas não é. O sindicato já tentou isso há mais de 2 anos, nosso presidente Diego, porque nós fazemos pesquisa dentro da empresa e nós já tínhamos identificado que os acidentes físicos eram muito menor que o mental. E hoje os números estão aí comprovando isso, tanto que as NR agora estão fazendo obrigação de que as empresas sigam também a segurança e a saúde, principalmente mental, que não era antes. A NR1 sempre falou de segurança e saúde, mas todas as empresas esqueciam a saúde do lado. Eu pensava só em segurança de alguma lesão física, mas não é. Eu acho que a mental, ela atinge todo o seu corpo, e é a que destrói o ser humano, entendeu? Porque você arranhar um dedo, você, como se diz, sara, melhora, beleza? Não que
Também nós somos contra, né? Claro que nós ficamos na segurança, mas todo mundo esqueceu a mental. E hoje a mental, ela mostra isso, os números. A gente faz pesquisas dentro da empresa, nossas pesquisas do sindicato, e foi comprovado hoje que o número é muito assustador. Então a gente fica preocupado, o sindicato está aqui lutando para o trabalhador, para ele ter uma dignidade, ter um salário melhor, levar condições de salário, de benefícios, vale alimentação para sua família, para poder dar uma alimentação para sua família melhor, uma escola melhor, mas nós identificamos que tem trabalhador que pega toda essa jornada de trabalho, esse dinheiro, e vai gastar numa farmácia com remédio. Então hoje você pode ver o número de farmácia que tem em qualquer cidade, todo lugar que você chega, numa rua tem 4, 5 farmácias, por quê? Porque todo mundo hoje está refém do remédio. Então, assim, o sindicato identificou, então a gente montamos a clínica aqui, o nosso presidente Diego deu uma cartada de médico, a gente tem psicólogo, psiquiatra, então, cardiologista, então, assim, nutricionista também, que a gente sabe também que a obesidade vem junto também, mas a que nós identificamos e ficamos assustados foi a mental. Essa foi assustadora quando o sindicato foi para esse ramo fazer essa pesquisa, então, e por isso nós estamos atuando nessa área hoje. As empresas vão iniciar agora, algumas, porque estão sendo notificadas, não, o sindicato já faz isso há um bom tempo, porque nós já tínhamos identificado que a mental é a que mais prejudica dentro da empresa hoje. Pois é, deixa eu ouvir agora, né, quem é da área mesmo, se tratando de números, né? Nós temos o Metabase da cidade também no rádio, essa semana a gente falou, a ONU acabou de fazer uma publicação, ONU News, né, identificando aí que 1 bilhão de pessoas já tem problemas mentais no mundo. 1 bilhão de pessoas, é gente demais. Fala-se na doença do século, a depressão, mas em relação especificamente a isso, que números você pode corroborar e trazer de informações para a gente dividir com a nossa audiência em relação ao impacto da doença de saúde mental no mundo e no Brasil como um todo, Lara? Então, antes de falar sobre números, né, eu acho importante reconhecer, né, o trabalho da Metabase, tão importante, né, que tem mostrado aí um olhar aprofundado para a saúde humana, né, não restringindo a saúde física como a gente costuma pensar, né. Quando a gente pesquisa sobre o que é saúde, a Organização Mundial de Saúde coloca que o ser humano, para ser considerado saudável, ele precisa ser saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Então, são 5 vertentes aí a serem consideradas, né? Pensar no ser humano como um corpo só e fazer exames, faça um check-up anual e tá tudo bem, então eu sou saudável? Não necessariamente. Você pode estar saudável fisicamente e adoecido mentalmente. Então, considerar o ser humano como um todo é o caminho para a saúde. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, né? Ter esse olhar atento e trazer informações para as pessoas, né? Porque tem muita gente que não, por falta de informação mesmo, não tem conhecimento sobre isso, né? Então, eu acho que esse podcast, né, poder levar esse tipo de informação vai desmistificar muito sobre o tema e poder ajudar muitas pessoas, né? E hoje, o Brasil lidera, né, o ranking mundial de adoecimento mental, principalmente por ansiedade e depressão. E o caminho que a gente tem é tratar. Como é que trata? Falando sobre, né? Contribuindo de forma informativa, como vocês estão fazendo com o podcast, né? Fazer tratamento psicológico quando necessário, né? Procurar um profissional. Hoje em dia, a psicologia tem várias especialidades, né? Então, tem psicologia para tratar fobias, para tratar dependência, para tratar vários tipos de adoecimento, né? Inclusive, as fobias faz parte desse assunto que a gente está falando, né? O medo da morte, fobia de morrer. Medo todo mundo tem, mas quando ele é um medo exacerbado, ele torna-se patológico, né? Uma fobia, aí essa precisa de tratamento. Muito importante esse tema. Fizemos um podcast recente falando sobre suicídio. Agora, falando especificamente sobre a morte, em função, começando esse mês de novembro, finados, e muito importante essa contribuição da Lara Estopa, psicóloga, já atuando aí há praticamente 5 anos nessa área, e a gente dividindo todas essas informações. Danilo, o Metabase ele tem essa preocupação, principalmente com a morte do trabalhador lá, que entra essa questão da segurança. Eu ouvi um depoimento há algum tempo sobre o acolhimento do sindicato quando acontece um acidente. E, infelizmente,
quando acontece uma morte, o sindicato também está sempre presente, quer dizer, existe essa preocupação. A ideia é evitar ao máximo, por isso que vocês fazem essas campanhas, esse trabalho que vocês fazem, principalmente fiscalizando, né, o que determina a lei para que as empresas cumpram. Mas o acolhimento também está inserido aqui dentro desse trabalho. Eu queria que a Lara depois falasse na sequência sobre isso, da importância desse trabalho que o sindicato também faz, né? Com certeza. Hoje a gente fica feliz porque a gente também tem um programa, a gente faz inspeção de segurança na empresa. Então, toda semana a gente escolhe uma empresa, manda um e-mail para a empresa, nós não falamos a área que vai, os trabalhadores, quando vai nas mãos dadas, eles falam, nossa área aqui está precária, está perigoso, um risco de acidente, aí nós vamos fazer visitas sem comunicar a empresa qual é a área, só no momento, no ato, nós tirar quem está a área. Então, nós fizemos esse trabalho semanalmente. Quando o Diego entrou no sindicato, infelizmente, nós tivemos uma fatalidade. Então, foi no Natal, eu lembro. Nós se preparando para o Natal, o Diego teve que retornar quando ficou sabendo, entendeu? E graças a Deus, tem muito tempo que não tem, a gente fica feliz que vê que o trabalho está sendo bem feito. E a nossa preocupação, não é só o cara que acidenta ou vai falecer, é a família. Então, nesse caso, na época, o Diego, a primeira coisa que foi procurar a esposa, porque a esposa, o marido está no trabalho e ele volta com alguma sequela, alguma lesão, enfim, a gente tem essa preocupação de ir atrás das esposas para dar todo esse suporte. A gente dá o suporte que também, que a gente sabe depois que acontece alguma fatalidade, Deus me livre, mas graças a Deus muito tempo não acontece, porque a gente está tendo esse acompanhamento, e o trabalhador também entendeu isso, que ele também é uma peça importante, que não adianta querer ganhar dinheiro, mas trocar a vida por causa do dinheiro. O trabalhador entendeu isso, mas quando aconteceu lá no passado, a gente teve a preocupação de ajudar a família, porque aí tem o seguro para receber, tem todos os dinheiro que ela não queria receber, mas ela precisa para tocar seus filhos, seu familiar. Então o sindicato sempre está atento a isso, mas hoje o trabalhador entendeu. Hoje nós temos um programa nos nossos acordos coletivos aqui, que o cara tem um direito de recusa. Ele pode, no acordo coletivo tem hoje, todas as empresas nós fazemos. O cara vai fazer uma atividade, se ele tiver um risco, ele pode recusar, chamar o técnico de segurança, demais membros que ali vão trabalhar e identificar uma maneira melhor de se fazer aquela condição de trabalho, que seja comprar alguma coisa, não tem problema, as empresas hoje entenderam isso, então hoje, todos os acordos do Metabase, nosso presidente, ele fez questão de colocar isso, antigamente não tinha, o cara era obrigado a fazer aquela atividade, não. Hoje ele tem o direito de recusas, não é penalizado. O que é esse direito de recusa? Ele está vendo que tem algum risco naquela atividade, então é chamado o pessoal da segurança, mais o pessoal que vai envolver no serviço, e eles elaboram outra maneira para que aquela atividade seja feita com maior qualidade, com maior segurança. Então hoje, todos os acordos do sindicato têm o direito de recusa e o trabalhador não é penalizado. É importante isso, né? A gente vê a atuação do sindicato diante de algo que a gente sabe que, infelizmente, pode acontecer. E muitas vezes por falta de atenção do trabalhador e da própria empresa. Agora, quando acontecer, como lidar com isso? A gente caminhando para encerrar, Lara, a psicologia recente, eu acho que houve uma mudança. Existe aquele protocolo quando morre alguém, as pessoas geralmente impactadas diretamente com a pessoa que morreu, primeiro vem a dúvida, depois vem a raiva, qual que é o nome, não sei se tem um termo específico, e parece que já andou tendo até as mudanças, né? E como é que é esses sentimentos e como lidar com eles? É importante você dividir essa informação com a gente quando, infelizmente, acontece a morte. Então, antes de falar sobre isso, importante ressaltar, né, o que ele estava falando sobre a prevenção, né? A fatalidade existe, a gente não consegue, o ser humano não consegue prevenir tudo, mas a prevenção, ela é importante, né? Ela ajuda a evitar. Mas depois que acontece uma fatalidade, infelizmente a gente tem que lidar com ela. E aí lidar com isso é uma parte que envolve não só a perda da pessoa, mas de tudo, como ele falou, né? A família, envolve o financeiro, né? Envolve se tem filhos pequenos, enfim. É muito mais complexo do que só a perda da pessoa em si. Mas em se tratando disso, né, do luto pela perda, a psicologia atua nesse sentido de, primeiro, acolher. Quem está enlutado precisa ser escutado e precisa falar sobre. É assim que o luto é elaborado.
E essa é uma parte importante porque a gente vê muitos fiscais da dor alheia, né? Então, nossa, mas até hoje tá chorando, a vida continua, né? Umas falas muito violentas, mas você, se for uma viúva, né, você pode se casar de novo, enfim. Tem tempo? Existe um protocolo ali, vamos dizer, que tempo médio, assim, para se viver esse luto? Não existe, isso é muito pessoal. Varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa e principalmente do vínculo. O luto, ele é muito marcado pelo vínculo que você tinha com a pessoa que você perdeu. Então, não tem a ver com laço sanguíneo. Às vezes, uma pessoa que não é da família, mas que era muito próxima a você e que vai causar uma dor muito grande, né? Então, esse vínculo é o que determina a intensidade desse luto. Mas, assim, normalmente, com uns 2 anos, mais ou menos, a pessoa tendo acolhido a própria dor, né? Ter tido espaço para sentir, para falar, porque a psicologia sabe que toda dor, para deixar de existir, antes ela tem que ser sentida, né? E aí, a pessoa vai elaborando e a vida vai continuando. O luto nada mais é do que o amor que fica. E aí, a vida, como você disse, precisa continuar, né? Então, o que acontece não é que o luto diminui, é que a gente cresce ao redor dele. E é como se a gente encontrasse uma maneira de seguir junto. A dor vai existindo, você vai caminhando. No final, essa dor vira saudade. E aí, quando a dor deixa de existir e vira só uma memória, uma saudade, a gente fala que o luto foi elaborado, né? Mas para que ele seja elaborado de forma saudável, ele precisa passar por esse processo. Acolher esse sentimento, chorar, falar, né? A pessoa precisa muito mais ser escutada do que escutar. Isso é o que direciona um luto saudável. Eu estou vivendo isso, a gente tem essa liberdade de já fazer isso aqui. Eu perdi a mãe da minha esposa recentemente, há 1 ano, e eu tenho acompanhado isso, né? Experimentado isso que a Lara acabou de falar. Às vezes é muito mais importante se ouvir do que falar. Ótima essa sua dica. Eu fiquei pensando aqui para a gente encerrar, sobre a gente já está com o nosso tempo estourado ali, o Thiago já está me falando, em relação ao principal tabu. Seria falar sobre a morte? Ou esse é um dos principais? É um dos principais, porque as pessoas entendem como um mau agouro, vai atrair coisa ruim, vamos mudar de assunto, né? Então é um tabu, tipo, é como se a pessoa tivesse uma negação. Ela sabe que vai acontecer um dia, mas ela não quer entrar em contato com aquilo. Então, na psicologia, na minha abordagem, que é a Gestalt terapia, especificamente, a gente chama isso de bloqueio. Ela quer bloquear o contato com algo que é real. E aí prefere não falar. Só que em algum momento ela vai precisar falar. Então, se falou antes, se compreendeu mais o que é um luto, o que é uma perda, o que é o morrer, quando acontece, ela passa de forma mais tranquila, né? Quanto mais informação, melhor a gente passa por alguma situação, né? Mais algum outro tabu, mais alguma informação que é importante você deixar para a nossa audiência a respeito da morte, Lara? Eu acho que é falar sobre, ler, né? Mas principalmente dar espaço para os sentimentos, acolher suas emoções. As emoções, elas têm uma função básica na nossa vida, que é de nos sinalizar quando alguma coisa dolorosa está acontecendo. É como se elas fossem mensageiras. Então, se a tristeza aparece, ela tem uma função de estar ali. Por que eu estou triste? Então, eu preciso identificar essa tristeza e, a partir disso, começa uma elaboração interna para que eu possa ressignificar aquele sentimento e, então, ele sai. Então, negar o sentimento é a pior escolha. Porque, normalmente, ele vai insistir em voltar e, normalmente, vai empeorar em forma de uma doença ou de um transtorno mental. E para que chegar nesse ponto se a gente pode falar sobre isso antes, né? E eu acho que algo importante de falar também é a proximidade aí do que a gente estava falando no início, né? Da data, 2 de novembro, que comemora aí o Dia de Finados. É que as pessoas, às vezes, ficam muito sem saber o que fazer. Principalmente quando é o primeiro dia de finados após a perda de um ente querido, né? Eu devo ir ao cemitério? Será que se eu não for, eu estou sendo desonesto com a pessoa que foi, né? E o que a psicologia diz é que o luto, ele tem que ser vivenciado na perspectiva do enlutado. Então, é fazer o que você tem vontade, sem se preocupar com o julgamento alheio. Ele vai existir de qualquer forma. As pessoas adoram julgar o outro, mas você viver na sua perspectiva. Então, se sente vontade de ir ao cemitério, vá. Mas se não sente, não vá. Se quer passar um dia mais recolhida, tudo bem, mas também se quiser fazer uma outra coisa mais festiva para
esquecer aquilo. Não existe certo ou errado. Existe o que faz sentido para a pessoa. Né? É isso. Danilo, a gente precisa encerrar. Né? Um último assunto, não tem como, Thiago, me dá mais um minuto aí, porque ela falando a respeito de cemitério, né, é a cultura nossa em depositar os restos mortais das pessoas nos cemitérios. E Catalão agora vai ter um crematório. Já está praticamente pronto aí para ser oficializado, só aguardando aí, segundo informações, o Ministério Público liberar para que seja feito. E aí, Lara, em relação a isso, né? Há uma indicação, não sei se o termo certo seria isso, mas vai também dentro disso que você acabou de falar, que seria algo pessoal, né? A pessoa tem que se manifestar. Não existe algo errado em se cremar, por exemplo, né? Da mesma forma que não pode se condenar em fazer da forma que a gente historicamente faz. Então, assim, o que é importante saber ou você trazer de informação também para quem nos ouve sobre essa questão, por exemplo, de se cremar, né, quando a pessoa morre? Exatamente. Isso também é uma escolha pessoal que, inclusive, deve ser respeitada pela família. Então, mais uma vez, falar sobre isso em vida, né, ajuda a família a tomar decisões. Porque quando não se fala sobre o assunto, às vezes a pessoa pode até ter uma ideia, né, de, nossa, tem um crematório aqui agora, eu gostaria de fazer, mas será que o fulano gostaria, né? Então, falar antes sobre isso é um assunto que não é agradável, mas que é necessário, né? E pode ter alguma variação em questões religiosas, de algumas condenarem isso, outras não, e aí isso vai depender da crença e da devoção de cada um, mas para a psicologia também não existe certo ou errado, mas considerar o que fazia sentido para a pessoa é muito bacana, é como honrar o último desejo dela, né? Então, que bom que Catalão está tendo essa opção, porque antes era mais complicado, né? Muita gente tinha esse desejo, mas pela dificuldade, né, de não ter aqui, de custos, né? Então, a pessoa às vezes morria com esse desejo, né? Que bom que Catalão vai ter essa opção agora, né? Falando em respeito ao desejo da pessoa e quando a pessoa deseja morrer, o caso da eutanásia. Mas isso vai ser um outro programa. Eu adoraria falar sobre isso. Nós vamos falar em outro programa. Tem algumas regras, digamos assim, políticas inclusive, mudando, né, sobre Exato, isso. é por isso que eu fiz essa provocação. Alguns países aprovando, mas eu acho que dá para fazer um outro podcast só sobre isso. Me coloco à disposição, inclusive, acho um assunto muito relevante, porque também é cheio de tabu e de muito julgamento. É verdade. Então, compreender com um pouco mais de profundidade ajuda. Com certeza. Danilo, obrigado. Vamos voltar sobre esse assunto então aí. E você pode interagir conosco, né? Falando, perguntando, questionando, interagindo. Com certeza a Lara deve voltar para falar com a gente, porque o assunto mexe, né, Danilo? Com certeza. Agradecer a Lara pela presença. Que a cada dia a gente vai aprendendo, entendeu? E é importante isso para a gente, que a gente hoje trabalhando com um número de sócios muito grande, que a gente vai sempre estar vivendo a vinda do sócio também, que a gente conversa com ele, dá conselho, e nada mais que é justo tomar uma aula aqui para a gente poder passar ao menos um pouquinho, né? Não vai ser nem 10% do conhecimento, do conforto que ela passa, que é diferente, mas com certeza a gente toma uma aula aqui, aprendeu para a gente, para a vida da gente também, não só do companheiro, então que é um tema muito importante, que hoje é muito trancado, quando fala assim, muita gente não quer falar, mas um tema muito importante, e as pessoas que têm esse esclarecimento antes que aconteça, com certeza ela vai sofrer menos e vai tomar uma direção e um caminho melhor. Então, agradecer a Lara pela presença, pela aula que ela deu para nós aqui, com certeza o associado vai estar satisfeito, vai estar aprendendo também, a gente se preparar, a dor tem, igual ela falou, mas quando você está preparado para tomar o caminho e conduzir da melhor forma possível, é melhor para todo mundo. O caminho fica mais fácil, né? Lara, muito obrigado, Sindicato Metabase, o presidente Diego Hilário, né, com essa iniciativa, com certeza a gente atingiu esse objetivo e você contribuiu muito aqui para, né, trazer tantas informações valiosas para a nossa audiência. A sua despedida, eu queria que você, inclusive, deixasse seus contatos, né, onde encontrar Lara Estopa. Por gentileza, muito obrigado pela presença. O Metabase agradece sua presença, viu? Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Eu acho que quando a gente trabalha com
numa área específica, né? Quanto mais a gente pode falar sobre, mais a gente ajuda, né? E parabenizar vocês mais uma vez por essa iniciativa tão bacana, né? De preocupar aí com, não só com a prevenção de acidentes, né? Que é muito importante, mas com a saúde como um todo, né? Do ser humano. A gente é um ser, né? A gente não é só um corpo, não é só uma mente, a gente é um conjunto de tudo isso. Então, a nossa cabeça é nosso guia. Então, se a saúde mental não vai bem, dificilmente a gente vai bem nas outras áreas, né? Então, vocês despertarem esse olhar, né? Atento para isso, é uma iniciativa muito potente para que vidas, né, se preservem com saúde, com qualidade. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Podem contar comigo aí se quiserem explorar um pouco mais esse tema em outras circunstâncias. Na redes sociais? Então, redes sociais, Instagram, psi.laristopa, né, o Instagram, e atendo consultório no Edifício Pérola. Ok. Então, muito obrigado pela presença, contribuiu muito, Laristopa, psicóloga, falando com a gente sobre, né, esse dia de finados, e contribuiu muito falando sobre a morte, isso que é inevitável, né? Nós somos finitos, e o conhecimento, ficou muito claro isso aqui. A nossa gestora aqui da clínica, que é a Séfora, né, ela sempre fala muito isso que a Lara colocou aqui várias vezes ao longo desse podcast. O ser humano é o todo, e o Metabase tem feito isso. Esse trabalho na clínica Metabase Saúde, o Bem-Estar Bem, esse outro programa que nós temos aqui, é para dar qualidade de vida e valorizar, acima de tudo, o associado, o trabalhador, e mais que isso, a família desse trabalhador. Então, a gente fica feliz em poder participar de um projeto como esse e saber que ele está chegando, está cumprindo o seu objetivo. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Semana que vem a gente volta. Tiago, estourei o tempo hoje aqui, depois a gente conversa. Cadê você, meu amigo? O nosso produtor. Valeu, Tiago. Aí sim, aí é potência. Um abraço a todos. Curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, você vai ser notificado assim que a gente tiver um conteúdo novo, inédito como esse. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do nosso Metabase na Cidade. Novembro Azul. Vamos falar sobre isso aí, a prevenção do câncer masculino. Até semana que vem. Valeu. Grande abraço. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.